A Júlia e a Emily vão se atrasar um pouco. Estão avisando. O... Sim, eu tô. Raíssa. Pietro Juan vai conseguir entrar, será? Que ele estava com um problema para entrar, né? Ah, certo. Tudo bem, Raíssa? É. Vaca, Ellen, eu neguei sem querer a, a tua primeira entrada. Quando você pediu para entrar, eu sem querer eu apertei no negar ao invés do permitir. Então, ai, ai. E aí, meninos, como foi a semana? Tudo certo? Ok. E as aulas continuam online? Continua, né? É. Acho que na próxima semana parece que o decreto estadual permite a cogestão, né? Então, quem vai decidir é o município, sobre aulas mesmo, né? Então, Eduarda, Juan, chegou Juan. Júlia. Ai, ai. Já vou tirar uma fotinha aqui das presenças. Hã? Como é que é? Ah, tá certo. Tá, ok. Emily também. Só vou anotar aqui que a Emily tá. Só vamos anotar. Como assim vocês estão se aglomerando? Ah, pode se aglomerar, hein, gurizada? Ai, Jesus, né? Ninguém aguenta mais, né? Ninguém. Mas quem sabe a próxima semana, eu não sei como é que estão as coisas ali em Serafina, em termos de contaminações e tal, né? Mas parece que tem um decreto estadual que o governador está permitindo que os municípios, né, decidam sobre, dentro do sistema de cogestão, né, decidam sobre o funcionamento das escolas, né, para voltar a aulas presenciais. Vamos ver o que é. Porque cansa, né? Cansa em aula. E as escolas estão fazendo o possível, né? E o impossível para deixar, para realmente botar tudo em dia, né? Porque já o ano passado já foi meio, né? Porque no ano passado se achava que ia durar pouco, né? Assim como se acha esse ano também. E espero que seja mesmo. Não, é que esse ano já tem vacina, então a probabilidade que isso realmente melhore agora
né? Com o avanço da vacinação, vai melhorar esse negócio. Você sabe como é que tá a questão de casos, de contaminações ali em Serafina? Tá tudo bem ou tem muita contaminação? Vocês sabem disso ou não? Bah, não escutei, Júlia. Eu- Ah, não sabe? Ah, tá, entendi. Entendi. O que que eu ia dizer para vocês? Eu digo que eu acho engraçado, né? Tem uma escola de inglês bem aqui na frente, escola de idiomas, sabe? Bem aqui na frente. E eles têm aula todo dia, aqui, presencial. Que estranho, né? É, sei, mas tem outros. É, sim, com certeza não são turmas grandes, né? Mas são salas pequenas, porque elas são envidraçadas e eu enxergo daqui. É uma mesinha pequena que ficam 4 pessoas, bem juntinho ali. Não tem nem de longe 2 metros de distância de uma para outra. Nem pensar, nem pensar. Eu tenho uma mesa gigante aqui que tem 1,5 metro de. Eu tenho uma mesa que tem 1,5 metro de comprimento e largura, né? E, nossa, é super distante se você olhar 1,5 metro. Aqui, duvido que tenha 1 metro de distanciamento ali. E tá funcionando normal. É estranho isso, né? Estranho. Mas, né, não nos cabe, não é a gente que decide essas coisas mesmo, né? E eu só espero que vocês voltem às aulas presenciais, que eu acho que isso é importante, inclusive a interação, né? Só se cuidem, né? Usem máscara, mantenham a distância, mas pelo menos dá para conversar, né? Com outras pessoas, assim, né? Porque só virtual e videochamada não dá, né? Tem que ter uma presença, mas se cuidem. Mas se Deus quiser, vamos voltar às aulas presenciais aí. Beleza? Vamos lá então? Vamos lá. Então, a semana passada a gente falou um pouco sobre MVP, né? Deu uma introdução sobre o que que é o produto mínimo viável, né? E aí também a gente falou que ia continuar falando um pouco desse assunto, porque ele é realmente bem importante, né? É importante que a gente realmente entenda esse conceito e como que ele pode não só para o início do negócio e também bem como para alavancar, né, novos negócios, inclusive, ou novos produtos para alavancar melhorias e inovações dentro das empresas, né? E a importância da gente testar, né, as ideias, né? Tanto a ideia de uma ideia inicial, como é o caso aqui, né, de vocês, com os seus projetos, tanto a ideia inicial quanto a ideias novas, de inovações, depois que a gente tem já uma empresa, né? Para a gente ir testando, inclusive, inovações, lançamento de produtos, né? É importante que a gente use essa metodologia, né, do MVP para a gente alavancar aí os negócios, o crescimento, que essa é a ideia, né? A ideia de uma startup é justamente essa. É você tem uma ideia, você testa a ideia, coloca em prática e rapidamente você vai. As startups elas vivem de inovação, né? Então é a gente ir lançando ideias novas, testando e crescendo, alavancar.
melhorias e testar. Por que é importante testar? Porque pode não dar certo, certo? Então, uma das coisas importantes da gente testar é a gente ter, porque quando a gente tem uma ideia, uma solução para um produto, às vezes é uma solução. Primeiro, você dar uma solução para um problema que é seu, né? Pode não funcionar para todo mundo, né? Todo mundo pode não ter o mesmo problema que o seu e nem aceitar a solução que você acha que vai funcionar, certo? Então, por isso é importante a gente testar. Então, nós vamos abrir hoje a aula olhando um caso, né, de um MVP. Na verdade, né, como que funciona quando você tem uma ideia e acha que é legal e quando você avalia essa ideia sob o ponto de vista dos outros, e se isso realmente vai funcionar ou não vai funcionar, certo? Então, nós vamos ver um videozinho para iniciar hoje, no início, então, né, para a gente ver como é que pode dar errado também um MVP, tá bem? Vamos lá, então. Ai, peraí. Peraí que a legenda está em espanhol. Eu vou mudar a legenda, ela está em espanhol. Deixa eu colocar ela em. Aí só não sei agora se é o Juan que vai entender, né? O espanhol. Só um pouquinho. Vou botar a legenda em português. Eu não sei por que que ela não fica sempre em português. Eu tinha colocado e ela caiu fora. Vamos lá. De novo. Desculpa aí, tá, gente?
Então, né? Nem sempre que a gente testa uma ideia, o que a gente acha que fez uma grande coisa ou que tem uma grande solução, nem sempre isso realmente funciona, certo? Então, é por isso que é tão importante a gente testar e ter é, um olhar sobre todo o teu público e não só sobre todo, né? Ou pelo menos uma parte representativa do teu público, certo? Porque às vezes a gente pensa numa solução que é para uma dificuldade pessoal, uma dificuldade sua, e a gente não consegue ver como que isso pode se comportar com as demais pessoas, né? E por isso que a gente falou na aula passada, e vamos repetir hoje, né, que não vale fazer o seu MVP só com sua família e os seus amigos, né? Porque você não tem uma resposta à altura, uma resposta realmente de mercado. Então, é importante que quando você faz um, um um MVP, você teste com pessoas que, com certeza, né, as pessoas que são o seu público-alvo, né? Eu lembrei que tem um grupo aqui, que acho que é o pessoal das personalizações aí, que diz que o público é um público jovem, certo? Então, esse público adolescente, por exemplo, então não adianta eu testar uma ideia se o meu público, se o público para o qual eu quero focar, para o qual eu quero vender a minha ideia, né? E eu vou testar com um público diferente. Não vale, certo? Então, eu tenho que testar isso para o público para o qual eu quero vender este produto ou esse serviço, né? Que eu estou tentando comercializar aqui, certo? Então, é bem importante isso, beleza? Então, hoje vamos continuar falando um pouquinho sobre MVP e como é que a gente constrói, né, um MVP aí no passo a passo, certo? Cada um para construir o seu. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. No curso básico lá, vocês chegaram a fazer MVP ou não? Produto mínimo viável. Fizeram ou não fizeram? Fizeram? Uhum. Interessante. Então, assim, ó, quem fez vai resgatar aquilo que fez. Espero que vocês tenham isso ainda, né? Guardadinho, tá? Então, quem fez já vai resgatar e tentar colocar dentro dessas questões que a gente vai colocar hoje na nossa aula, tá bem? Por que que a gente está voltando a este assunto? Porque ele é realmente muito importante, certo? Para qualquer startup, essa metodologia de MVP é importantíssima. E não só para quando a gente vai lançar um negócio novo, é também quando a gente vai fazer uma inovação, quando a gente vai lançar um produto novo, né? Então, imagina os meninos aí dos games, né? Eu vou lançar um jogo novo, certo? Eu já tenho, já estou vendendo, barará, barará. Vou lançar um jogo novo, vale a mesma ideia, né? Vale a mesma ideia. As meninas deixa eu só olhar quais são todos os negócios, que eu não me lembro mais, né? Da editora, certo? Vou lançar, sei lá, uma linha nova. Agora eu vendia livros e agora vou, sei lá, vender papers ou outros produtos, né? Isso vale um teste também, né? Para o Ah, Encilhas, né, que é o caso do Albert, né? Vamos supor que ele vá lançar um design todo melhorado. Se bem que o pessoal os tradicionalistas não gostam de mudar muitas coisas, né? Eles preferem manter a tradição. Mas vamos supor que, né, que vá lançar uma coisa nova, um produto novo, diferente, com uma função diferente, que seja, sei lá, mais confortável,
né? E assim vai, né, gente? Então, essa técnica do MVP, ela não funciona só para quando a gente está montando um negócio novo, e sim cada produto novo, um serviço novo, ou uma inovação. Então, resgata lá o conceito de inovação que a gente estudou no início desse módulo, né? Qual é que é o conceito de inovação? A inovação ela pode ser uma, mas a inovação ela sempre traz um diferencial para o cliente, certo? Então eu posso fazer uma inovação, mas ela necessariamente uma inovação de produto, ela tem que trazer uma mudança, uma percepção diferente para o cliente, certo? Então, fiquem de olho nisso e assim, ó, quanto mais inovação, mais chance de sucesso no negócio a gente tem. Beleza? Vamos lá então. Oh my God, tá difícil. Tá demorado, acho que tô com muita coisa aberta. E tô mesmo. Ok, então, semana passada, então, né? Como é que foi? A tarefa da semana passada, que era a descrição da sua solução, né? Uma descrição sucinta, né? Completando aquela frase, é a parte mais importante do MVP. Por quê? Porque a gente não consegue testar uma ideia se a gente não tem ela muito bem definida. Então, é, quem ainda não definiu, certo? A sua. Nossa, aqui está faltando o nome da pessoa, mas ok. Quem ainda não definiu a, o seu negócio, a sua solução, não descreveu bem, né? Por favor, faça. Gente, é bem, bem, bem importante isso, tá? Essa, essa última atividade que a gente teve, né, da semana passada, tá? E a gente vai precisar isso para aquilo que vem depois, né? A gente não consegue definir direito o que que a gente vai, como que a gente vai fazer um MVP se você não tem direito à sua solução descrita e definida, tá bem? Bom, então, tudo que a gente viu até agora, né? A aula 7 foi MVP e hoje a gente vai continuar, então, nesse assunto, né? O que é um produto mínimo viável, certo? E por que que a gente tem que considerar, né, esse conceito, certo? É, basta a gente sempre lembrar, né, das grandes empresas e dos exemplos de grandes empresas e que cresceram muito e que usaram esse conceito de MVP, tipo o Facebook, o Twitter, o Instagram, a Apple, o Uber, né? O Airbnb, né? A gente falou um pouco a semana passada sobre a questão do Uber também, né? E como é que eles utilizaram, né, esse conceito de fazer uma solução. Então, eles fizeram no início um aplicativo que quando o motorista chamava, isso dava numa central e era alguém que via no telefone, achava um motorista perto pelo mapa, achava um motorista perto, certo? E ligava para o cara ir buscar. Então, antes de ter toda a automação que tem, né, o Uber, ele realmente funcionava dessa forma, certo?
E outra coisa importante dessa metodologia, né, de fazer MVP, é a questão do crescimento, né? A gente já estudou o Grow Hacking, né, que é uma metodologia de crescimento rápido, que é muito utilizada especificamente por startups e, em especial, essas startups que se utilizam muito de tecnologias, né? Que são, sei lá, aplicativos diferenciados, soluções inovadoras, né? E essa forma, né, de rápido crescimento, elas são muito importantes para que as empresas consigam, né? Depois de lançada uma ideia, né? Quando você testa uma ideia, você coloca em prática rapidamente e começa a fazer dinheiro com ela, certo? Então, essa que é a parte importante. A gente viu já vários exemplos, né, para a gente se inspirar em como é que as empresas tratam o assunto teste de mercado, teste de produto no mercado e crescimento rápido da empresa, né? Então, e outra coisa que a gente precisa estar sempre de olho, né? É ir testando e fazendo melhorias, né? Porque conforme a gente vai fazendo melhorias, a gente realmente vai crescendo o nosso produto, né? A gente vai agregando valor para o cliente. A gente não pode esquecer disso, né? Que todo o valor que a gente agrega a um produto, ele tem que ser agregado ao cliente, ok? Bom, um MVP, ele prova aquela visão inicial da empresa, né, da startup, vendo se a ideia é boa ou se a ideia não é boa, se eu tenho uma expectativa fantasiosa, né, da solução, certo? Por essa razão que é tão importante a gente testar. Porque às vezes a gente tem uma fantasia, como é o caso daquele vídeo que a gente viu, né? Uma fantasia de que aquilo seria um produto legal, né? Seria bacana, seria bom, resolveria aí o problema de várias pessoas. A gente às vezes faz isso para um problema da gente, então nós temos que entender se isso realmente funciona no mercado, né? E se vai atender às expectativas do seu público e não só as suas, certo? Essa é a parte mais importante da gente fazer um MVP, da gente testar as ideias, né? Para trocar essas informações com a clientela, né? E também para a gente conseguir perceber se tem alguma mudança de comportamento. Então, por exemplo, você pode, assim, ó, eu tenho um problema, tenho uma solução, mas será que o meu público não mudou de comportamento? Vamos pegar os casos dos projetos de vocês, né? Quando vocês começaram o curso lá em 2019, não, 2020. Não, vocês começaram em 2019, né? Adentraram 2020. Quando a gente começou, quando você teve essa ideia, né? Você baseou a tua ideia num problema que existiria num determinado local ou num público, né? E você desenvolveu essa ideia, não, vou desenvolver uma solução para este problema que existe, certo? Baseado, né, no comportamento do público em geral, né? Mas será que agora, né, 2021, depois de um ano pandêmico,
Será que o seu público se comporta do mesmo jeito? Será que não mudou o comportamento do seu público? Ou será que ele ainda está com o mesmo comportamento? Será que essa ideia ainda é válida para ele? Certo? Então, às vezes, é importante a gente pensar nessas coisas, né? Antes da gente montar uma empresa e depois dar com os burros na água, né? Vocês sabiam que, sei lá, 50% das empresas que abrem no Brasil, elas fecham com menos de 5 anos. Né? E quando a gente cai para 2 anos, né? Então você vai ter lá um percentual. Tem um percentual que é tipo uns 20% das empresas que abrem, elas fecham antes de completar 1 ano. Né? Por que será que uma empresa que abre fecha logo em seguida? Por que será? Porque a ideia não era boa. É difícil. É difícil mesmo da gente acertar. E por isso que é tão importante a gente testar. Certo? Mas como é que a gente faz, né? O passo a passo para a gente fazer aí o MVP, né? Como que a gente faz isso aí no passo a passo, né? Você precisa montar um produto. Quando a gente vai testar uma ideia, não tem nada a ver com entregar um produto mal feito para o seu cliente. Diz assim, mas é só um teste, né? Mas o teste, né, se você vai testar uma coisa, ela tem que pelo menos entregar a solução que você está querendo entregar. Ela tem que resolver o problema que você estava disposto a resolver. Então, o teste que você vai fazer, ele tem que ter a função principal do seu negócio, certo? Tem que ter a função principal. Então, vamos lá, vamos pegar aí os negócios de vocês, né? Vamos lá, um a um. Editora. O que uma editora entrega para clientes? O que uma editora entrega? Livros, publicações, né, em geral. Então, assim, ó, eu posso até ter, eu posso não ter uma prensa, né, não ter, eu posso começar fornecendo só e-books, né? Mas eu tenho que entregar para testar para os clientes, eu posso fornecer, por exemplo, só e-book no começo, para não ter que ter uma impressora, as impressoras, né, que imprime, cortam, editam, faz arte e tal, né? Eu posso ter só e-book para testar se isso vai pegar ou não, né? Ou posso fazer, sei lá, porque a ideia de vocês era ter uma editora para escritores menos conhecidos, certo? Era isso, né? Então, pode, sei lá, faz uma publicação e tenta vender de editores pouco conhecidos, para ver se isso pega, né? Então, poderia ser isso. Renan e Rihanna não estão aí, então nem vamos comentar. As personalizações, o que vocês poderiam fazer? Começa com um produto, tipo assim, ó, sei lá, arruma um público, alguém, e faz personalizações. Ok, o que vocês querem personalizar? Roupa, por exemplo, né? Que eu acho o foco principal é roupa, né? Roupa, boné, sei lá, calçado, essas coisas. Arruma um público e oferece o serviço e faça, para ver se pega. Se o pessoal gosta, se não gosta, né? E obtém ali o feedback. Sara Yasmin é o Espaço Arco-Íris. Era um local para recreação, né, infantil. O que poderia fazer para testar se funciona ou não?
fazer isso em algum lugar. Só que, claro, agora, por exemplo, é horrível para testar isso, né? Porque recreação infantil sem, sem presença não dá, né? Mas o que, que poderia fazer? Sem ter que montar um espaço todo, fazer isso num local onde já tenha, para saber se isso funciona ou não funciona. Loja de roupas femininas, Gabriela, né? Uma loja de roupas femininas. Só isso dá para fazer barbadão, vender pela internet, ou sei lá, a ideia é vender pela internet, então busca aí um público e ofereça aquilo que você quer oferecer. É isso que dá para fazer. Júlia, arte, né? Artesanato. Bom, aí é barbadão, né? Faça o teu artesanato e ofereça ali para um público para ver se isso pega ou não pega. Você tem que eleger ali um público para. Quem é o teu público, né, de artesanato? Eleja um público e entrega. Pronto. Sem montar uma loja, sem montar nada. Busca aí, eu não sei se é você que vai fazer, ou sei lá, alguém que você conheça e tal, mas entregue para testar. Os meninos dos games, esse é o mais complexo, porque não tem como você entregar um game sem fazer uma versão, pelo menos uma versão mínima de um jogo, né? Tem que fazer para testar. A Nicole toque suave, né? Sabonetes também dá para fazer. Faz eu não sei se eu já passei para vocês, mas acho que sim. Um vídeo sobre uma moça que hoje ela é empresária do ramo de dublagem, né, no Brasil, de dublagem de filmes e coisas, né? Mas que ela começou vendendo sabonetes na escola. E ela começou vendendo sabonetes, depois ela ou começou com doces e depois foi para sabonete, né? Não sei direito qual foi o primeiro. Mas o que, que aconteceu? Isso serviu para financiar, né? Para ela, por exemplo, serviu para financiar os sonhos. Então a gente não pode esperar, por exemplo, que os nossos pais nos deem tudo, né? A gente precisa correr atrás também. Então, muitas coisas que a gente pode fazer até para a gente financiar o nosso próprio crescimento. Para financiar o próprio crescimento, financiar, sei lá, minha faculdade, meu intercâmbio, onde que eu quero ir, não sei, né? Até para isso é preciso que a gente faça, né? Encilhas, né, que é o caso do Albert, ele teria que ter umas para testar. Pode até, sei lá, comprar algumas daquelas, assim, ó, no modelo exato que eu quero trabalhar, que eu quero fazer, ou faça algumas, mesmo de forma manual, e dá para alguém testar. Por exemplo, não pode arrebentar, essas coisas, né? Então, precisa um pouco de técnica ali também, né? Então, cada um de vocês, né, pode testar a sua ideia com uma parte do público. E isto é bastante importante, certo? Que a gente consiga testar a nossa ideia, certo? Ter uma interação com o público, que eu consiga entregar para o público pelo menos um produto. O que eu não posso é entregar menos do que a solução que eu quero entregar. Menos do que isso não dá. É um produto mal feito, aí já não dá, né? Aí já não dá. Ele tem que ter a função principal. Então, né? Por isso que eu disse que é tão importante a gente
definir bem a proposta de valor, que é a atividade da semana passada. Essa é a primeira parte para a gente fazer um bom MVP, é a gente conhecer bem qual é a proposta de valor, qual é exatamente a minha solução. Qual é a solução que eu estou apresentando para o meu público, certo? Essa é a principal coisa que eu tenho que entender primeiro. Na hora da gente ver, né? Da hora da gente entender ou definir a proposta de valor, é importante que a gente faça algumas perguntinhas, né? Primeira delas, por que é que o público precisa do meu produto ou do meu serviço? Certo? Então, é uma das formas que vão te dizer, te dar uma ideia, né, de como que é a solução. Qual a solução que o meu produto, o meu serviço, né? Porque, gente, eu sempre penso assim, ó, se você tem uma oficina mecânica, você não tem exatamente um produto, né? Você vende ali um serviço, que é um serviço de conserto. Então, quais as soluções que o teu produto ou o teu serviço oferece? O que por que é que um cliente te procura? Né? Por que é que o público para o qual tu está vendendo vai te procurar? Para quê? Qual é a solução que você oferece? Ah, eu ofereço... o meu público por exemplo, assim, ó, escritores não conhecidos. Então, por que é que eles vão te procurar? Porque eu sou uma editora, né, que edita livros de escritores pouco conhecidos, certo? Eu tenho lá um site que ele pode publicar o livro dele, barará, barará, né? E é isso que eu ofereço. Ou então, eu ofereço um jogo, né, do tipo RPG, se não me engano, é isso? Meninos, RPG? Juan e Pietro. Ah, certo. Então, eu ofereço aqui entretenimento, certo? Isso que eu vou oferecer. Eu vou oferecer. É que assim, o entretenimento é muito grande. Eu posso oferecer entretenimento através de cinema, né? Então, é melhor definir melhor isso, né? Não só entretenimento. Mas, enfim, né? Ou que solução? Eu ofereço produtos, roupas personalizadas. É tipo assim, ó, é para aquela pessoa que não quer encontrar outra com a coisa igual, entendeu? Então, esse é a DJK, personalizações, acho que é isso, né? E assim vai, né, gente? Então, é importante que vocês digam exatamente qual é a solução, qual é o problema que você soluciona com o teu produto e serviço. Como é que o público vai utilizar esse teu produto ou serviço, certo? Ah, o público vai, sei lá, eu vou personalizar a roupa da própria pessoa. Ela me manda a roupa e eu personalizo. Eu, né, faço, sei lá, customizo, né, de uma forma única para cada peça. Mas a pessoa me entrega a roupa dela e eu entrego uma solução personalizada. Ou não, ela diz, olha, eu quero uma calça jeans, eu quero um boné com a minha cara, com isso, com isso, com aquilo, e você faz do jeito que o cliente quer. Aí você compra o boné e tal, né? Por que o público vai escolher o seu produto e não o dos seus concorrentes, certo? Por que o público vai escolher, por exemplo, a Bigos editora e não vai escolher uma outra editora qualquer? Por que o público vai escolher o Open Minds e não uma outra empresa de games?
Por que o público vai escolher o DJK e não vai escolher outra empresa de personalização? Por que o público vai escolher, sei lá, a Art Decor, né? Ao invés de uma outra empresa. Então, você precisa pensar por que o público vai querer comprar de você e não o dos teus concorrentes. Ah, mas a minha solução é totalmente inovadora e eu não tenho um concorrente, mas você tem produtos similares, né? É como assim, quando o Uber, né? O Uber, quando foi lançado, ele era uma solução inovadora, mas ele inventou o transporte individualizado? Não, né? Tinha táxi. Tinha táxi, não tinha? Qual que é a grande diferença do Uber? Qual que é a grande diferença? Uma empresa de táxi, ela compra os carros e tem motoristas lá, funcionários. O Uber não tem nada disso. Cada motorista é independente. O que o Uber fez? Ele só juntou, né? Juntou pessoas que já têm o seu carro. Então, o carro do Uber não é do Uber. Ele é do motorista, certo? Ele é do motorista. Ele só criou um aplicativo para juntar gente que quer transportar pessoas com o seu próprio carro. Né? Então, essa é a grande diferença. Mas não inventou, a solução já existia. Né? Quem queria, podia, quem quer ainda pode pegar um táxi, certo? Eu posso pegar um táxi. E o táxi faz a mesma coisa que o Uber faz. Qual foi a grande a grande sacada, né, do Uber? Você pede por um aplicativo, você é cadastrado, você cadastra lá o teu cartão de crédito, você não precisa ter dinheiro para pagar, certo? Não precisa ter dinheiro, já está cadastrado lá, tá, né? Isso vem descontado aí do seu cartão, né? E é mais barato do que o táxi. Essas são as grandes vantagens. Então, você precisa entender por que o seu público vai te escolher e não o concorrente. E, último, o que realmente agrega valor ao meu produto ou serviço? O que realmente eu tenho de diferente, que agrega valor para o meu produto, para o meu serviço e que faz a diferença para o cliente. Né? O que faz a diferença para o cliente? Qual é o meu diferencial? Certo? Então, isso tudo vocês têm que pensar. Então, procurem fazer a atividade da semana passada, que é bem importante, tá? Para a gente começar a fazer, a construir um MVP, ou pelo menos planejar como é que a gente vai fazer. Tá bem? Passo 2, né? Passo 2. Escolha o público certo. Mas o que é o público certo, né? O que é o público certo? Lá no início, quando você definiu ali a sua empresa, você fez um negócio chamado Canvas, né? Onde você planejou lá quem era o teu público-alvo. Quem é o teu... Primeiro, quando você cria uma empresa, você não é mais importante do que o que você oferece, o que você vai vender, é para quem você vai vender. É mais importante, certo? E isso é fundamental para que a gente realmente tenha uma empresa de sucesso. Mais importante do que o que você vende é para quem você vende, certo? Então, isso vocês têm que ter muito claro. Quem é o seu público? Para quem é que vocês vão vender? Diz, mas eu vou vender para qualquer pessoa que queira comprar. Beleza? Ótimo. Mas qual é o teu foco? Qual é o teu foco? Isso não significa, por exemplo, se o meu... eu me lembrei das meninas aí do DJK, né?
que o público que elas definiram é jovens adolescentes, certo? Ah, mas se eu, por exemplo, não sou nem jovem nem adolescente, se eu quiser personalizar alguma coisa, elas não vão fazer para mim? Vão fazer, vão. Mas não é esse o foco, entendeu? Não é esse o foco. Quando eu for fazer criar um produto, eu vou pensar naquele público ali. Eu vou criar para um público jovem e adolescente, certo? Então é isso. É bem importante que vocês definam qual é o seu público. Então, para você escolher o público que vai testar, tem que ser parte do teu público-alvo, certo? Tem que ser uma parte desse público. Tem uma dica, né? E apostar numa landing page. O que é landing page? Os meninos aí dos games devem saber que eles entendem dessas coisas. O que é uma landing page? A landing page é aquela página onde você... É uma página feita para atrair, certo? É onde você atrai os seus clientes. Então, você pode, por exemplo, atrair os seus clientes por uma rede social e mandar eles para uma landing page. A landing page é onde ele se cadastra, certo? É onde você obtém os dados. Ele é feito para apresentar o seu produto pela primeira vez, mesmo que seja na teoria, né? E a tua principal função dessa landing page é captar, entender quem é que se interessa por essa solução para que você use como cobaia. Imagina os meninos aí do game, né? Você atrai, lá nessa landing page, você explica como é que vai ser o seu jogo. O teu principal objetivo é ver quem é que se interessa para que depois você consiga construir o teu público, baseado naqueles que se interessaram e que acessaram essa landing page. Porque quem que acessa isso? Ela sempre vem por um link. É tipo assim, ó, saiba mais, né? Se você quiser mais informações, clique aqui, né? Isso, assim, quem clica e quem vai nessas páginas é porque tem interesse. Não sei se vocês lembram, na semana passada a gente falou de como é que foi o MVP do Dropbox, né? O MVP do Dropbox, eles simplesmente criaram um videozinho e disseram assim, ó, se você quiser fazer parte do teste, cadastre aí o seu e-mail. E eles receberam 70 mil e-mails cadastrados. Né? Nem precisou fazer assim, ó, tipo, não precisa você ser muito esperto para ver assim, que se 70 mil pessoas se interessaram pela tua ideia, é porque é uma boa ideia. É porque é uma boa ideia, certo? Então, isso aqui é uma boa forma de você entender quem é que se interessa para ser usado como público na hora de você testar a sua ideia, certo? Passo 3, você tem que determinar quanto tempo você vai deixar o teste, né? Imagina aí os meninos aí dos games, né? Imagina que você vai deixar aí o teu teste por 1 ano. Perdeu, né? Perdeu. É importante que você não deixe nem muito tempo. O que o muito tempo tem de ruim, né? Prejudica o lançamento, porque daí assim, ó, daí não é uma novidade, né? Se você deixa muito tempo em teste o produto,
quando você lança já não é mais novidade, né? Porque outro problema de deixar muito tempo é que você pode estar dando ideia para outros, né? Imagina que você cria um jogo, né? Você cria aí um jogo e você deixa muito tempo testando, sei lá, outra pessoa pode pegar a sua ideia e lançar antes de você, certo? E se você deixar muito tempo, pode não ser suficiente para você ter o feedback, né? Para você coletar a impressão do seu público. Então, definir quanto tempo você vai deixar o seu produto em teste para saber se ele é bem aceito ou não, é importante que você planeje isso, sabe? Quanto tempo eu vou deixar testando aí o produto, certo? Passo 4. Defina as hipóteses de como que você vai medir o seu sucesso. Quando a gente lança um produto ou vai testar, eu preciso ter ideia do que eu vou considerar bom e do que eu vou considerar ruim. Ah, sei lá, eu dei o meu produto para 50 pessoas testarem, certo? Dei para 50 pessoas. Se 10 acharem ruim, eu vou considerar que isso é bom ou é ruim, né? É importante. 10 em 50? Pode ser, né? Porque é 20%. 10 em 50 é. Agora, se 4 não gostaram, ainda é ruim? Não, de 10 não, de 50 4, né? De 10 4 é bastante, que é 40%, né? Então, 4 pessoas de 50 pode não ser um problema muito grande. Agora, se for 4 pessoas de 10, bom, daí é um problema, porque é quase metade das pessoas que não gostaram, certo? Então, quando a gente vai fazer um teste, precisa estar definido. O que eu vou considerar bom? Ah, eu vou testar com 100 pessoas e vou considerar que é bom se 90, no mínimo 90 aprovarem. Agora, se, sei lá, eu posso considerar um resultado médio se de 60 a 90 aprova, o resultado é mediano, então eu tenho que fazer alguma modificação, tá? E menos de 60 eu já vou considerar que é ruim. Então, é importante que a gente faça essa definição, né? Dependendo da quantidade de pessoas que eu vou usar para testar, eu defini o que eu vou considerar que é bom, médio ou ruim, certo? Como solução, até quanto que eu vou considerar que aquela solução realmente é boa? Se eu tiver, no mínimo, quantas respostas positivas, certo? E isso tem que ser. Opa! Né? Também tem que servir, né, que já é o passo 5, é para testar a resposta do mercado com esse produto. E a resposta do mercado, eu defino lá quanto é que é o mínimo. E agora, qual vai ser a resposta do teu público, né? Então, você vai entender duas coisas aqui com o teste de resposta, né? Para aprovação ou não aprovação. Uma, você vai entender qual é que é o nível de receptividade, certo? Como é que o público está recebendo aquela sua solução, aquela sua ideia, né? O que o público realmente está achando, certo? E também você pode aprender quais são os pontos de melhoria. Porque quando você bota um produto para testar, né? Você pode pedir para o seu cliente, ele diz assim, não gostei muito. Mas o que você não gostou? O que precisaria ter para você gostar, certo? Então, é importante, assim, principalmente para as... por isso que, às vezes, assim, é bom a gente ter algumas respostas não 100% positivas,
porque isso nos serve para a gente melhorar, certo? E você obter essa resposta aí do público sobre o que você precisa fazer ou melhorar para que o teu produto seja considerado bom, né? Então, se o cliente não achou, essa solução é mais ou menos, não é tão bom, tá? Mas o que não é, o que não funciona para ti? Qual é que é o ponto, né? Que eu preciso, que precisa ser melhorado. Então, coletar esse tipo de informação do seu público é uma das coisas ricas, né, num negócio. E quando a gente está falando isso tanto para um negócio próprio seu, como se você estiver trabalhando aí numa empresa qualquer, né, no mercado de trabalho, né? Todas as empresas vendem alguma coisa, né? A gente vive vendendo coisa, mesmo se você for ser sei lá, professor, né? Mesmo assim, você está vendendo aí um produto, né? As escolas também vendem um produto, né? Principalmente as particulares, né? Estão vendendo aí um produto, certo? Então, é importante que a gente saiba quais são os pontos que a gente tem que melhorar, certo? Então, é importante a gente testar também por isso. E no passo 6, importantíssimo é a gente interpretar os feedbacks, as respostas, né, do público. Então, além de a gente colher as opiniões, é importante que a gente interprete e avaliando, né, se realmente o teu produto está pronto para ser lançado, se eu preciso mudar ou não preciso mudar, se aquela ideia é ou não é interessante, certo? A gente tem uma tendência a achar, porque assim, ó, porque a ideia foi minha, ela é boa, né? Será? Será que é mesmo? Será que a ideia é realmente boa? Né? Então, quando a gente vai lançar um produto, a gente precisa entender se ele funciona para o público em geral, porque assim, nenhum negócio se sustenta se você for vender, sei lá, só para a família e para os amigos. Né? Você não sustenta um negócio por muito tempo dessa forma. Então, é importante que você entenda como é que o público vai reagir, né? Além, é claro, né, de pensar sempre que através dessa solução, desse produto, desse serviço que você está oferecendo aí para o seu público, o seu grande objetivo aí é gerar lucratividade, né? Como qualquer empresa, né? Nenhuma empresa, a gente não está aí para sonhar, né? Nenhuma empresa ela é construída para realizar sonhos, né? Ela é construída para gerar resultado financeiro positivo. Se você não gerar resultado, vai estar naquele percentual de empresas que vão fatalmente terminar, né, com o tempo. Então, sempre pensar que a solução que você oferece precisa te trazer lucratividade. Vamos supor que você vai testar e aí o seu público acha que, sei lá, que você tem que fazer uma solução mirabolante aí, certo? Aí você diz assim, nossa, mas para eu fazer essa solução, o produto fica inviável em termos de custo, né? Eu não consigo produzir esse produto com o custo que está previsto. Isso também é importante, eu não posso sacrificar a lucratividade. Né? Quando é que dá para a gente sacrificar a lucratividade de um produto? Quando que dá para a gente sacrificar? Alguém saberia dizer
Em que situação eu consigo sacrificar a lucratividade de um produto? Em quais situações? Você deve ter estudado lá no primeiro curso ainda. Alguém sabe dizer em que situações? Fale. Como é que é? Uhum. Pode ser, por exemplo, assim, ó, eu consigo sacrificar só assim, ó. Quando a gente vai, por exemplo, eu vou lançar ou tenho assim, ó, eu tenho um produto que vende muito, né? E rende pouco. Eu posso fazer isso? Posso, porque ele vende muito e no fundo ele gera bastante dinheiro. Imagina que você ganha, sei lá, 5% de um produto que você vende, sei lá, 100.000 peças, né? Mesmo que você ganhe só 5%, é bastante, porque você vendeu muito, né? Ou, né, eu posso sacrificar a lucratividade por um período de tempo pequeno, quando eu quero ganhar um mercado, né? Quero ganhar um mercado. Então, posso sacrificar um pouco, mas sempre isso tem que ser muito bem estudado e muito bem planejado. A gente não pode sair vendendo um produto com baixo lucro, né? Simplesmente por vender, né? Nós precisamos ter pelo menos a ideia, né? Um pouco de noção, né? A gente precisa ter um pouco de noção de custo quando a gente vai vender um produto, né? Bom, erros que você não pode cometer quando você constrói o seu MVP. Primeiro é trabalhar com um público muito grande, certo? Ou com todo o seu público. Difícil você é, testar uma ideia com todo o seu público. Então, não trabalhe com público grande demais, que daí, senão você não consegue manter o controle, né? E outras as pessoas vão ter uma má impressão da solução. Você, sei lá, espalhou para todo mundo. Então, isso não é mais um teste, entendeu? É um lançamento mesmo de produto. Então, cuidado, tá? E tem que lembrar sempre que o MVP é uma ideia que ainda precisa ser implementada, certo? Então, tem que tomar cuidado também, se você trabalha com um público muito grande, que um concorrente seu pode roubar sua ideia e lançar antes de você, né? Então, tem que tomar certos cuidados. Outra coisa, estender tempo demais, a gente até já falou um pouco sobre isso, né? Se a gente estende por muito tempo, né? A gente não consegue, primeiro não consegue ter um feedback e perde a sensação de uma novidade, né? Porque daí não é mais novidade. Quando você lança, não é mais novidade. Se você deixou muito tempo esse produto em teste, sei lá, vou deixar um ano. Cara, muito tempo, né? Muito tempo. Então, é complicado, é muito complexo você deixar tempo demais. Você perde o foco, perde a noção da novidade, né? Você perde o time mesmo, né, da solução. E pode também, da mesma forma como se eu estender demais o público, é entregar isso para um concorrente ou para um outro empreendedor. Ou sei lá, eu deixo lá muito tempo, alguém diz assim: olha que ideia boa, vou lançar. E lança antes de você, né? Tem que tomar cuidado, então. Não considerar os feedbacks, né?
eu recebo ali um feedback que precisa melhorar uma coisa, eu digo, não, isso aqui não, o cara tá errado, tá? Ai, ai. Então, é bem comum isso, né? É bem comum quando a gente monta um negócio, uma solução, um produto, a gente montar para a gente mesmo e não considerar o que os outros estão achando. Não, mas eu acho uma ideia tão boa. Não, o cara só pode não tá falando sério, né? O cara tá errado. Aí vem o outro, esse também tá errado. O outro também tá errado. Cara, né? Considere qualquer feedback, os bons e os ruins também, certo? É baseado nesses feedbacks é que você vai ter uma noção de se a sua ideia é boa ou não é boa. Bom, vamos a um exemplo prático, né, de MVP, de como que se faria, né, um MVP. Imagina que você vai montar um food truck de comida mexicana, né? Você tem toda a ideia, né, no papel, fez um canvas, fez um planejamento orçamentário, né? E tem duas opções aqui para começar o seu negócio. A primeira delas é, você já fez lá o investimento, você vai desenvolver, comprar um como é que chama? Uma van, né? Ou um caminhão, né? Para você montar ali o seu food truck, vou montar tudo, uma melhor cozinha que eu puder implementar ali, né? Para fazer os meus burritos, que é o meu produto. O produto ali é burritos, certo? Você vai fazer personalizado, pintado, com um nome todo bonito e tal, né? E que permita entregar esses burritos em todos os cantos da cidade. Então, quer dizer, eu vou vender isso, vou ter uma empresa itinerante de burritos. Então, vou montar ali o meu food truck e vender burritos em todos os cantos aí da cidade onde o pessoal quiser comprar, certo? Segunda opção para você começar o teu negócio é você fazer o burrito, fazer a tua receita de burrito na sua casa. Você faz aí os seus burritos, coloca aí no porta-mala, uma caixa térmica, né? E vai tentar vender nos pontos onde você iria com o seu food truck. Vai tentar vender aí o seu burrito, certo? Qual é o seu produto nesse caso? Seu produto é o food truck? É o food truck o seu produto? Será que é? O que vocês acham? Não é, né? O produto é o quê? É o burrito, certo? É isso que você vai vender. O seu cliente vai pagar pelo burrito, certo? É isso que ele vai pagar. Então, você precisa primeiro testar se o público gosta do seu burrito, antes de montar o seu food truck, certo? Essa é a sua segunda solução. Então, a tua proposta de valor é oferecer o burrito aonde o público estiver. Então, eu não posso simplesmente fazer o burrito e entregar e fazer o público ir buscar na minha casa, porque não é essa a ideia. A ideia é entregar onde o público está. Então, o legal é você fazer o burrito e bota lá numa caixa térmica e vai entregar nos pontos, vai vender nos pontos onde você estaria com o seu food truck, certo? Então, nós podemos ter resultados bons ou resultados ruins, né? Em diferentes proporções, certo? Qual que seria um cenário bom, certo?
se eu fizer só o burrito e botar lá no porta-mala, né? E for vender, num cenário bom, o público adora o seu produto, né? E você valida e diz assim, não, realmente é válido, porque o público adorou a ideia, tive, sei lá, um feedback muito positivo, todo mundo adorou, né? Então, se eu botei lá no porta-mala do carro e fui vender, eu tenho um feedback antes de eu fazer o investimento, tá? Mas nesse cenário bom, se eu já montei o food truck, se ele está completo, certo? E o mercado adorou, ótimo também. Parabéns, deu certo, certo? Então, isso significa o quê? Que o investimento que eu fiz no meu food truck, legal, deu resultado. Deu resultado, eu vou ter retorno aqui do investimento. Num cenário médio, né? O mercado, o teu público, vê valor em algumas partes do produto, né? E diz assim, ó, sei lá, eu gostei do burrito, mas ele é muito apimentado, não tá tão bom. Ou tipo assim, ó, eu preferia outro produto, sei lá, e ao invés de burritos, de repente é melhor você fazer tacos. Eu gosto de nachos, não de, né? Tô falando só em comidas mexicanas, porque a ideia era um food truck de comida mexicana, certo? Não, mas eu não gosto de burritos. Se burrito tem, né? Porque o burrito tem um monte de coisa dentro, né? Tem feijão, né? Às vezes tem feijão, arroz, e guacamole, tem de tudo, né? Carne, certo? Eu não gostei, é ruim, ou sei lá, prefiro outra comida, certo? Ok, o mercado vê valor, mas de repente o mercado diz assim, não é burrito, não é o produto certo, eu prefiro tacos, né? Que é uma outra comida mexicana. Então você pode direcionar o seu investimento para a produção de tacos, não de burritos, certo? Agora, se você já tinha montado, né, talvez, né, parte do público gostou, mas parte do público acha que não, que era melhor que você, sei lá, devia oferecer tacos também. E aí, se você já tem montado para a produção só de burritos, cara, você pode, sei lá, só empatar, ou você gastou tempo, gastou dinheiro e que não teve muita aderência aí do seu público. Mas você já gastou, né? Infelizmente. E num cenário ruim, ninguém quer comida mexicana em Serafina Correia, certo? Vamos falar esse. Ninguém gosta de comida mexicana em Serafina Correia, então não é uma boa ideia. Não é porque eu gosto, né, que todo o público vai gostar. Então, nesse caso, o que você perdeu? Só o material e o tempo que você levou para fazer lá os seus burritos e foi vender, certo? Agora, se você tiver montado já o teu food truck, certo? Se você já tiver montado, você já perdeu todo o dinheiro do investimento. Você vai ter prejuízo, certo? Mas dá para eu fazer, sei lá, uma pesquisa de mercado? Aí você vai dizer assim, ó, ok, vou pesquisar ali com o pessoal ali do Instagram. Você compraria burritos? A pessoa diz, sim, né, compraria burritos. Compraria burritos, né? Mas a pessoa não provou o burrito, como é que vai saber se é bom ou ruim? De repente a tua receita é ruim e o público. Antes ele disse que ia, que até gostaria, mas, cara, não gostei, é ruim. Não quero. Pronto. Prefiro X. Prefiro cheeseburger, prefiro hambúrguer, né? Não pilhei muito nesse negócio de burrito, não. Quando tu pergunta para a pessoa se ela vai gostar, ela diz, acho que sim. Mas ela não sabe, não experimentou,
né? Por isso que é importante dar para provar. Só pesquisa não resolve. Tem que testar, tem que resolver. Então, no caso do food truck mexicano, né? No melhor cenário, o mercado adora aí o seu produto, gera retorno ali para o teu investimento, né? Num cenário médio, ele adere parcialmente, mas somente em algumas regiões, não em todas as que eu queria vender. Eu queria vender em todos os cantos da cidade, mas não só teve 3 locais em que o produto foi bem aceito e só com um determinado molho especial aí. Então, eu já sei que melhoria que eu tenho que fazer. Primeiro, eu tenho que produzir esse molho especial e tenho que reduzir, talvez, o meu negócio só para aquelas regiões, certo? E pensar em uma outra solução para as regiões na qual não pegou, certo? E num cenário ruim, ninguém quer saber dos seus burritos, tá? Ninguém quer saber do seu burrito, certo? Pode acontecer? Pode. Aí o que eu faço? Mudo de ideia, né? Vai para a próxima. Isso não significa que o público ele pode não gostar de burrito, pode gostar de nachos com guacamole, de tacos, né? Pode gostar de outras comidas aí mexicanas. Beleza? Dicas para criar um MVP. Primeira dica: focar na proposta de valor e na criação da hipótese. O que é a criação da hipótese? Lembra aí? O que é a criação da hipótese? Alguém se lembra? Pessoal, a criação da hipótese é aquilo que eu decido o que eu vou considerar bom e o que eu vou considerar ruim. Isso é a hipótese. A minha hipótese é que o produto vai ser bom em que 90% do público vai achar bom. Beleza, essa é uma hipótese, tá? É ela quem ditará o nível de demanda aí da tua solução, certo? Então, foca na proposta de valor, na sua solução. É isso que você tem que entregar no seu teste, tá? Segunda dica, faça benchmarking. O que é benchmarking? A gente já falou sobre isso numa outra aula, né? O benchmarking é quando você compara os seus resultados com os resultados de outras empresas. Então, se você está vendendo se você vai vender um livro, né? Não, vários, né? Compara aí os teus resultados, o teu resultado de venda. Eu estou vendendo, sei lá, quero vender, quero que 60% do público goste, né, dos livros que eu estou vendendo, ou 80% do público goste. Faça uma comparação com outras editoras para saber como é que é a receptividade geral deles, né? Para a gente ter uma ideia se eu estou bem ou estou ruim, ou estou mal em relação ao meu concorrente, né? Às vezes aprender até com o erro dos outros, né? Você entender como é que as pessoas erram. Não sei se vocês lembram na aula passada, quando a gente falou do MVP do Twitter, né? O Twitter aprendeu com o erro dos outros, certo? Ele viu que os outros faziam de errado no SMS, né? O que tinha de ruim no SMS e criou uma solução melhor, né? Então, aprender com o erro dos outros. Eles criaram o Twitter como um SMS para ser compartilhamento de mensagens internas dentro de uma empresa. Na verdade, ele nasceu numa maratona, né, de programação. E depois aprendeu com o erro. O que era ruim no SMS? Era o tanto de dinheiro que se gastava, né, com mandar SMS. Aí eles criaram uma solução para PC que era sem pagar, né? Aprenderam com os erros dos outros.
Terceira dica. Antes de testar, né, qualquer ideia, é importante que você saiba o que que é um resultado bom, o que que é um resultado ruim e como que você vai medir, certo? Caso não seja possível medir, você tem que repensar a forma que você vai validar, porque é muito importante que você meça a resposta do seu público, se é bom, se tá bom, se tá ruim, tá? Dica número 4. Aplique o seu MVP de uma forma bem realista, né? Usar só os amigos e a família, a gente já falou isso umas 3 vezes no mínimo, né? Que usar só família e amigos talvez não represente bem o seu público e pode te dar uma resposta distorcida da realidade, né? E te levar a ter uma decisão equivocada. Pode achar que o teu produto está ruim e ele está bom, e o contrário também pode acontecer, né? Que o seu produto está bom, tá ruim, e a tua família e teus amigos aí vão achar bom, certo? E 5, é sempre interessante criar métricas para o seu negócio. O que que são métricas? As métricas são aquelas maneiras que você usa para medir os resultados da tua empresa. Quanto que você vai vender, quanto que você vende, quanto que você está pretendendo faturar, né? Essas métricas é que te dão o aprendizado necessário, né? Para você ver no que você está acertando e no que você está errando, certo? Quando você mede, por exemplo, a tua rentabilidade, você pode entender se o teu produto assim, meu produto, eu não estou tendo lucro. Então, se eu não estou tendo lucro, tem alguma coisa que está errada, certo? Porque o lucro faz parte de qualquer negócio. Então, se eu não tô, eu tenho que medir isso. Eu tenho que entender se eu estou tendo lucro. Não, mas sei lá, eu comprei por 5, vendi por 10. Ganhei, tive 50% de lucro. Mas você contou tudo que você gastou? Sei lá, gastei internet, gastei energia, gastei, sei lá, paguei não sei mais quem, né? Será que isso tudo era lucro mesmo? Talvez não, certo? Talvez não. Então é importante que a gente meça sempre. Lucratividade tem que estar sempre medindo, né? Beleza, turma? Vamos lá, então, para a tarefa da semana? Então, é o momento da gente planejar o MVP, certo? Ninguém de vocês já está com o negócio funcionando, né? Porque tem turmas, tem outras turmas aí que tem pessoal que já tem o negócio funcionando, né? Então, quando você já tem o negócio funcionando, você pode criar uma inovação, um produto novo, né? Eu tenho um caso de uma aluna que ela vende já, né, produto pela internet, vende ali produto de uma determinada marca, né, e ela vende pela internet. E agora ela está criando um produto de marca própria, certo? Isso é uma inovação. Para isso ela tem que fazer um MVP. Né? Porque, ok, aqueles produtos que ela já está vendendo, já tem lá sua lucratividade e tal, mas ela vai lançar um produto novo, tem que fazer o MVP desse produto, certo? Então, ou você testa no início, antes de você montar o seu negócio, ou quando você vai lançar uma ideia nova também. Então, não é porque você já tem uma empresa funcionando, por exemplo, que você não tem mais que aplicar o MVP. Tem sim, cada vez que você for lançar ou fazer uma inovação, certo? Então, eu quero que vocês planejem o seu MVP. Quem já fez lá no passado, eu quero que revise, porque muita coisa pode ter mudado de lá para cá, principalmente se você não lançou o seu produto, se você não colocou em prática. Se você ainda não colocou em prática, muita coisa pode ter mudado de lá para cá, certo?
Então, eu quero que vocês revisem completamente. Então, você tem que definir o quê? Quem é o público que vai testar a sua ideia? Quem é, onde que ele está e quantas pessoas eu vou usar? Qual é o tamanho desse público que eu vou usar para testar a ideia? Quanto tempo eu vou manter esse teste? Por quanto tempo? Ah, eu vou fazer um protótipo ali do jogo aí para o Open Mind, né? Eu vou fazer um protótipo do jogo e vou dar para um grupo de gamers, né? Dessas pessoas que jogam aí na internet, para eles testarem durante, sei lá, 2 semanas. Vai lá. Não sei se isso é um tempo legal para testar um jogo, ou precisar mais tempo e tal. É importante que você pense no tempo pensando em qual que é o teu negócio, certo? Defina as hipóteses, ou seja, que resultado você considera bom, médio ou ruim. Eu considero bom se 90% do meu público tiver aceitado ou não. Para mim, tem que ser 95%. Beleza, é uma decisão sua. Não precisa ser todo mundo igual, né? E o teste de mercado, como você pretende testar? O que você vai apresentar e quando você pretende fazer de verdade, certo? Fazer de verdade isso. Eu lembro que alguns de vocês já estavam dizendo aí que estavam prevendo fazer ou montar o negócio, né? Para quando que você pretende fazer aí o negócio funcionar? E segundo, seleciona uma daquelas 5 dicas aí que você possa utilizar aí no seu negócio, na sua startup. Beleza? Tá entendido, gente? Tá entendido? Bora fazer? Quem já fez isso lá no primeiro curso, resgata e revisa, vê se isso ainda está de pé. Principalmente se você não colocou isso em prática. Se não colocou em prática, é bem possível, né, que você tenha que fazer novamente. Tá certo? Bora fazer então? Beleza, turma? Alguma dúvida? Alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa? Não entendi, Pietro. Não escutei. Então tá, beleza, pessoal. Bora fazer. Eu vou postar essas coisas todas que a gente viu lá no nosso grupo de Whats, tá? E o vídeo também. O vídeo sai no máximo amanhã. Normalmente ele sai no